Boa tarde. Uma história que começa com silêncio e termina em transformação. Uma mulher que sempre cuidou da própria saúde, nunca teve vícios, nunca ignorou o corpo e mesmo assim um dia tudo mudou. Vieram decisões difíceis, procedimentos que marcaram e um longo período de enfrentamento e dores que não apareciam nos exames, mas ainda assim ficaram marcadas em sua vida. Ela não caminhou sozinha. Teve poucas pessoas ao redor e uma presença pequena em idade, mas gigante em força que ajudou a seguir em frente. Quando o mundo parou, ela precisou se reinventar. Mudou rotas, mudou escolhas e transformou aquilo que quase a fez desistir em um novo propósito. O que aconteceu com ela, como atravessou tudo isso e de onde veio tanta força para recomeçar. Uma história real sobre queda, coragem e renascimento. É agora no Você Bem Melhor. Mas antes da gente receber a nossa convidada, eu quero saber com você se você está seguindo a gente, o que você está achando do programa, se você tem alguma história para nos contar, ou se passou por alguma coisa que demorou a achar o diagnóstico, mas que hoje está bem melhor. Manda pra gente e abre lá no Instagram, @dr.rodrigogurgel. É por lá que eu te escuto, é por lá que eu te vejo, é por lá que eu vejo o que vocês querem e o que vocês estão achando do programa. É só colocar lá que tem todos os nossos programas, todas as pessoas que passaram por aqui e quem sabe você também não pode estar aqui ou alguém que você conhece. E se você está em Romaria e vai vir aqui para Aparecida, manda pra gente o dia que você vai estar por aqui, que a gente pode, de repente, alinhar esses horários e você tá aqui conosco para nos contar essa grande superação. E agora nós vamos receber a nossa convidada, a Márcia Cristina, que trabalha com programação e marketing digital. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui, tá? Contando a sua história, contando essa trajetória, mas acima de tudo contando as suas vitórias. É um prazer enorme, viu? O prazer é todo meu. Imagina. Vamos lá. Sentar, fica à vontade. Márcia, vamos lá. Como toda a história, como tudo começou, conta pra gente com esses detalhes ricos aí de uma história bonita. Bem, era uma vida comum de uma pessoa multitarefa, mãe solo, e num dos meus trabalhos eu sofri um acidente. Eu fui pegar uma sacola muito pesada e machuquei o braço. Qual era o seu trabalho com o quê, né? Eu era professora em tempo integral, pesquisadora, gestora de escola pública. Caramba. E particular. Fazia pesquisa nas universidades. Então, cada horário era um módulo diferente. Certo. E sempre fui atenta com o corpo, com a saúde. Era atleta, já estava me preparando para uma transição de carreira. Caramba. Que duraria 5 anos. E fazia treinamento físico. Então... E que tipo de treinamento você fazia? Eu tinha um personal que me ajudava com a parte técnica de apoio para a segurança pública. Certo. Porque as provas da polícia exigem a parte física. Certo. Então, meu treinamento era esse. Fora isso, eu fazia caminhada, que era frequente, inclusive de Lorena até Aparecida, para agradecer Nossa Senhora todo ano. E fazia balé clássico. Caramba. Então, o balé era meu hobby. Multiatleta, na verdade, né? E ainda tinha um ali que era o hobby, que era o balé. Era o balé, junto com a pequenininha. Caramba. A gente era da mesma companhia. A vida saudável. Tranquilo. Apesar de multitarefas, né? Check-up todo ano. E tudo certinho. Tudo certinho. E aí? E aí, na correria, numa escola, eu fui pegar uma sacola de livro pesada e eu senti um tranco muito forte no braço. Dei mau jeito. E surgiu um nódulo na axila. E foi crescendo e eu fiz controle de dor por meses. Depois que você pegou, você sentiu... Mas o que você Só sentiu? dor. Foi um estalo? Foi um... Queimou. Só deu aquela queimação. Isso. E aí foi crescendo o nódulo. E eu frequentava muito massagista em Embu das Artes, no Subaru. E um deles foi me conhecer, porque ninguém sabia detectar o que estava acontecendo. Você ia longe para massagista em Embu das Artes? Eu fui lá. Caramba! Morei um tempo lá. Eu fiquei 35 anos em São Paulo. Eu sou de Guará. Sei. Fiquei em Lorena até 1988. Aí fui para São Paulo, 35 anos de carreira e vida lá. Caramba. E aí o massagista cego, por um acidente que ele sofreu quando era pequeno, chegou para mim e falou: Márcia, a gente tem o seu diagnóstico. Vai ter que confiar na gente. Foi ele que me mandou para o hospital. Caramba. Então, na verdade, o diagnóstico que a gente vai revelar daqui a pouco, você já
sabia mais ou menos o que vinha por aí antes de chegar até o atendimento médico. Hospital. Caramba, e Mas era uma crença de uma cultura oriental, então não era algo validado cientificamente. Ele sabia ali dentro da cultura dele o que tinha, né? E que no final acaba se concretizando realmente. Foi verdade. Né? Porém, ele não tinha como comprovar e precisava que você fizesse uma coisa mais tradicional. Isso. E aí você procurou o atendimento aonde para poder você fazer os exames? No Hospital do Servidor Público. E aí, como é que foi isso? Como é que você foi recebida lá? Houve burocracia até a sua chegada? Sempre tem fila de espera e assim, todo mundo preocupado, porque os próprios médicos dentro do sistema sofrem, né? E eles falaram para mim, corre, porque tem que ser muito rápido. Vai para tal médico em tal lugar agora. Era 7h. Aí eu fui, aí consegui me encaixar. Quando você chegou, já existia essa desconfiança. Essa desconfiança. E aí já mandaram você pro médico e você foi lá. E sem exame nenhum. Isso durou 2 meses. Esse movimento de de controle de dor durou 2 meses. Certo. E doía muito? Como é que era esse nível, esse estágio de dor? Eu trabalhava de segunda a sexta, porque eu era a única responsável por tudo, né? E sábado e domingo eu ficava no hospital, fazendo o controle de dor, porque doía muito. Em casa você fazia o controle, conseguia controlar de alguma maneira com medicamento? Medicação simples da gente, do dia a dia. Mas e aí, como é que você conseguia trabalhar com isso? Eu focava muito no que eu tinha que fazer, então você esquece um pouco da dor. Você aprende a conviver com a dor, como agora. Entendi. Você ainda tem os resquícios, as sequelas. Entendi, de uma dor. Entendi. E assim, como é que... E a atividade física nesse momento? Eu continuei. Mesmo com a dor? Eu só parei no início do tratamento. Meu Deus por ordem médica. E quais exames que você fez na época? Você chegou a fazer exame de sangue, raio-x, ressonância magnética, ultrassonografia? Como é que foi isso? Começou com a ultrassom. Ultrassom. E você teve medo disso, Márcia? Como é que foi isso? Assim, quando você começou a identificar, porque você tinha uma vida saudável, quando você começa a identificar algumas alterações no seu corpo que vêm através de uma dor, né, que poderia, poderia não estar associado, mas poderia ter realmente uma coisa a ver diretamente com a outra. Começou a surgir medo, começou a surgir algum tipo de apreensão? Primeira coisa que eu pensei foi, quem vai pagar o aluguel se eu parar para fazer esse tratamento? E quem vai levar a pequena para a escola e cuidar e fazer o que tem que ser feito? Mercado, limpeza, organização. Quantos anos tinha sua filha, né? 12. 12 anos. Foi quando que isso aconteceu? 2016. 2016, tá? Já temos aí 10 anos, Começou em fevereiro. Fazendo 10 anos, então. 10 anos. Né? Caramba, porque assim, a grande maioria das pessoas realmente elas deixam de buscar o auxílio inicialmente por conta das obrigações. Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Quem é que vai fazer o que eu tenho que fazer? Né? E é um tratamento caríssimo. Só o SUS banca. Exatamente. Só o SUS exatamente. Porque mesmo que você tivesse as condições, né, de pagar um tratamento que é caro, peraí, sou eu e ela. Né? Ela tem 12 anos. Como é que isso tudo vai acontecer? Bom, você fez ultrassom, foi até esse médico, né? E aí ele te deu o veredito do problema ou ainda te mandou para outro médico? Mandou para outro. Eles sempre vão mandando. Um para outro. Mais 2 meses, não. Não, aí eu estava na sala de aula, a minha diretora me chamou. Eu falei, ixi, o diretor quando chama é bronca. Aí eu fui lá, sentei, fiquei olhando para ela lá. Vem aqui, dona Sandra, era uma colega professora. Leva a Márcia no posto de saúde, que a gente tem um amigo lá, ele vai resolver seu problema. Aí o médico do posto de saúde, perto da escola, que eu estava alocada naquele ano, me jogou no sistema e aí eu fui para um hospital público que faz trabalho de filantropia. E aí eu comecei o tratamento às pressas. Então tá, maravilha. A gente vai descobrir mais um pouquinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma interrompida aqui, porque aí a gente agora precisa do seu diagnóstico e a gente vai revelar daqui a pouquinho. E para você sentir mais à vontade de falar como é que foram os exames, quais foram esses médicos que você foi de um lado para o outro, até descobrir aí o que estava te perturbando, esse carocinho que apareceu ali depois de uma dorzinha no braço por pegar peso. Crescendo. Né? Uma pessoa atleta, pega um peso, sente dor, já não é muito normal. Né? E um caroço associado, que um massagista que tem um entendimento de uma técnica oriental te fala isso. É bem interessante. A gente vai falar já sobre o seu diagnóstico. Você de casa,
Já já a gente volta. Nós vamos falar qual foi o diagnóstico da Márcia, revelar para vocês. Ela vai se sentir muito mais à vontade. Sai daí não que a gente volta. Vamos por intervalo. É rapidinho, viu? Estamos de volta aqui nos estúdios do subsolo do Santuário Nacional com o programa Você Bem Melhor. E para me ajudar a desvendar o diagnóstico da Márcia, eu chamo aqui a especialista, doutora Thaís Lerrayer, oncologista. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui desvendar esse mistério e explicar para o pessoal de casa entender de uma forma clara, né, de uma forma sutil também. Fica à vontade, pode falar com o pessoal de casa onde a gente te encontra, a rede social. O tempo é seu. Bom, me chamo Thaís, eu sou oncologista. Ultimamente eu tenho trabalhado só na Santa Casa de Guaratinguetá, mas já trabalhei em São Paulo, já trabalhei em São José. Minha rede social é Thaís_onco_Lerrayer. E quem quiser, eu estou começando agora a minha rede social, mas entra lá que toda semana eu estou tentando postar alguma coisa para falar um pouquinho de oncologia para todo mundo. Maravilha! Vamos lá? Fica à vontade. E vamos lá, está começando agora a rede social, mas aí a gente vai fazer uma campanha para essa rede social aumentar bastante. Muito obrigada. Então vamos lá, vamos acabar logo com esse mistério, tá? Para a Márcia também ficar bem à vontade, coitada que ela tá ali, me deram o diagnóstico. Aí eu fui para o médico, aí eu fui para o outro, e qual foi o exame? A gente não pode falar nada até agora. Câncer de mama. Então, vamos começar. Fala pra gente, Thaís, o que é o câncer de mama, o pessoal de casa entender. O câncer de mama nada mais é que uma multiplicação da célula que cresce de uma forma anormal na mama. Pode ser na axila, mas normalmente o mais comum é começar na mama, então a gente tem uma proliferação anormal dessa célula e aí acaba formando um nódulo. Esse nódulo a gente vai fazer uma biópsia para poder ter o diagnóstico de câncer de mama, né? Mas normalmente é isso, é uma proliferação anormal da célula. Você fala pra gente qual era o tipo, você tem o tipo, sabe qual é o tipo de câncer que você tinha? Você tem isso em mente, esqueceu, ficou como câncer de mama? Carcinoma infiltrante. Infiltrante. E como é que é essa característica, Thaís? Na verdade, o câncer de mama a gente pode ter o ductal, né, que é aquele que nasce dentro do ducto, ou a gente pode ter o lobular, que são os tipos mais comuns. Mas a gente tem um subtipo histológico, que na verdade na oncologia é o que a gente mais usa. Aí a gente precisa saber se ele é um luminal, que são aqueles tipos de tumores que têm receptor para um hormônio, que é o receptor do estrógeno, o receptor para progesterona. Certo. A gente tem o triplo negativo, que são aqueles tumores que não necessitam de nada para crescer, eles são normalmente os mais agressivos. E a gente tem aqueles tumores de mama que são os HER positivos, que é uma mutação que tem dentro do tumor, que aí a gente sabe. Então a gente tem basicamente esses três tipos e o tratamento em si depende mais ou menos desse tipo histológico. Já vai entender melhor. Márcia, fala pra mim. E aí, vamos voltar um pouquinho aqui. Aí você foi lá, fez a massagem, descobriu o nódulo, procurou. Ele já falou pra você que isso? Como é que ele falou, passou Márcia, isso pra você? é câncer. Vai correndo, vê, pede uma biópsia e procura um oncologista e se vira. É bem assim. É literalmente assim, né? Corre atrás. E aí, como é que você foi? E aí, do sistema que me jogaram, eu fui parar no São Camilo, no Hospital da Moca, e fui muito bem recebida lá, uma humanidade que eu nunca vi em lugar nenhum. E eles começaram decidindo qual seria o tratamento, né? E a velocidade era o foco. Certo. E eu ouvi uma frase que me inquietou a vida toda: você nunca mais vai ser a mesma. Eu fiquei olhando assim, 4 médicos, né? Eles falavam como se eu não estivesse ali. E eu, o que significa minha vida nunca mais será a mesma, né? Aí, olha, você não vai poder fazer mais um monte de coisa. Aí eu falei, não, mas eu tenho balé, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não pode, para tudo. E eu não posso, tem a caminhada de Lorena Aparecida, eu sou a líder do grupo, como é que eu fico? Não vai. Eu falei assim, vou, eu tenho que ir. Aí ele falou assim, então eu falei, eu vou de carro, deu a alternativa de bicicleta. Ele, não, de carro. Eu falei assim, também não, só se for no carona. E de máscara e protegida, e aí começou aquela coisa toda. Aí eu tive que readaptar, né, toda a minha rotina. E eu estava num sistema de governo que eu não podia parar de trabalhar. Então eu fiz tudo isso trabalhando, me protegendo e aprendendo a lidar com a dor. Quando você falou que foi para o médico, depois você foi para outro e foi para outro, e quanto tempo? Você falou 2 meses, mas em geral, quanto tempo isso demorou? Você foi pelo sistema público, que você falou que era quem realmente, né, fazia o financiamento do tratamento, porque é um tratamento caro. Caríssimo. Quanto tempo isso tudo demorou? Começou em fevereiro, na semana do meu aniversário, quando eu sofri o acidente, e eu fui fazer a primeira químio em abril. Caramba. Nossa. E aí um nódulo que tinha 3 milímetros já estava com 8 centímetros. É isso. Qual era o seu tipo? A Thaís HER positivo.
positivo. Eu lembro dessa, Não, mas dessa sigla. E aí? Foram 2 meses, né, até começar. Muito tempo. Porque eu tô perguntando porque a gente tem sempre aquela coisa assim, e que não tá errado, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer resolver rápido. Sim. Ainda mais quando fala essa palavra câncer, né? E aí você fica assim, caramba, eu preciso resolver isso logo, isso tem que ser para ontem. Cada dia a mais é um dia a menos, se bobear. E muito tempo pro tipo que ela tinha, como é que é isso? Para quem tem um diagnóstico é uma vida, né? Sim. 2 meses são muito tempo, porque você tá lá com o diagnóstico de câncer, você sabe que você precisa fazer alguma coisa e esperar 2 meses é uma vida, é uma eternidade. Mas na minha prática, 2 meses até que não é tanto tempo assim, né? Porque eu lido muito com o SUS, eu trabalho muito com o SUS hoje em dia, acho que 80% da minha carga é SUS, e infelizmente a gente tem uma espera aí de 6 meses a 1 ano. Então, 2 meses... 1 ano? É. Uma pessoa com câncer, 1 ano? É, por isso que a maioria, infelizmente, quando chega para a gente, já é metastático. A doença já está bem espalhada. E esse é o grande problema que eu acho que tem que melhorar, Sim. que, né, infelizmente, isso ainda acontece muito. E é importante, Thaís, que a gente fala aqui o seguinte... Eu sempre falo isso, né? Quando tem que pesar a mão, a gente pesa. E a gente sabe que o sistema público, ele é um sistema demorado, como você falou, eu sempre fui muito bem recebida, né? E você está falando, poxa, não há dúvida, pela pessoa que você está mostrando que você é, além de boa médica, como você abraça a causa, né? E dá para perceber no seu semblante, quando você fala 1 ano, o semblante baixa de tristeza. Mas assim, o médico está ali, a gente está pronto para ajudar. E aí a gente vê tanto gasto, tanta coisa com outras, né, com outras prioridades que não a saúde, que eu acho que a gente de casa, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Isso é um direito nosso. Eu ia perguntar aqui para a Thaís se não existe uma fila para ir mais rápido, para entrar na frente. Mas o que ela está falando é tanta gente que precisa... E os médicos estão ali batalhando, arregaçando as mangas com boa vontade, acolhendo, porque essas pessoas têm dor, e muita dor, como a Márcia falou, mas além da dor ela tem o desespero, ela quer a vida, ela quer estar bem, mas ela não consegue chegar. E ela não consegue chegar por quê? Porque tem pouco médico? Pode ser, mas o fato de ter pouco médico significa que não estão investindo para colocar mais profissionais. Porque tem pouca sala, pouco espaço? Significa que não estão investindo para isso. Porque assim... A gente sabe que tudo é muito difícil, mas dinheiro tem. Porque se não tivesse, não estavam dando bilhões para outras coisas que não fosse a saúde, né? E aí a gente tem que puxar a orelha certas coisas que são absurdos, né? Eu escutei essa semana, nós estamos no ano de eleição. Vão dar, acho que mais de 1 bilhão para poder fazer campanha, pelo amor de Deus. A campanha maior está em a gente salvar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que a gente precisa se conscientizar um pouquinho mais, né? E existem pessoas que falam assim, mas é porque a gente precisa disso para a campanha, e não precisa. Cada um se vira, porque quem não pode ouvir se vira é a Márcia, como ela ouviu. Vai lá, se vira, e é isso aí que você tem que fazer. Então, assim, eu acho que tem que ter essa consciência. 1 ano é muita coisa. Você imagina uma pessoa que chega para você 1 ano depois, doutora, eu estou esperando, e você fala assim para ela, então não tem mais jeito. Isso dói demais. Dói para ele e dói para a gente, né? Porque a gente não consegue fazer mais do que isso. Como é que fica eu isso? ouvia muito dizendo assim no hospital, aqui não tem prioridade, todo mundo está com o mesmo problema. Então, eles nem tinham essa fila de prioridade. Concordo, mas uns precisam ser um pouco mais rápidos do que outros. E o fato de, às vezes, te apressar não significa que você vai atrasar o outro, mas é porque eu preciso, desse momento, te dar uma prioridade para, pelo menos, eu te colocar numa situação um pouco mais confortável para eu olhar para o outro também. Então, é bem complicado. Eu costumo dizer que, na verdade, eu não acho que é falta de médico, nem falta... Na verdade, é uma burocracia burra que a gente tem, né? Desculpa falar. Não, fica à vontade, o espaço é seu e a gente está aqui para isso. É uma burocracia que deveria ser o contrário. Primeiro que a gente deveria priorizar o diagnóstico precoce, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala em diagnóstico precoce na oncologia, a gente tem uma cura de mais de 95%. Só no câncer de mama, se a gente faz um diagnóstico precoce, 95% vai curar. Então já começa por aí, né? Então a gente sempre escuta, mas o câncer de mama é muito agressivo. Realmente, tem alguns tipos que são super agressivos, não são tantos, mas o diagnóstico precoce salva vidas. Sim. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura do diagnóstico precoce, a gente tem essa cultura só depois que tem o diagnóstico da gente correr atrás de alguma coisa e não antes da gente, né, conseguir organizar isso e procurar. E aí, infelizmente, quando isso acontece, as pessoas já estão com um diagnóstico avançado, já estão com um tumor mais avançado, né? E aí, para procurar a gente, até chegar numa especialista igual a mim,
fixo oncologista, esse paciente tem que passar por um clínico. Primeiro ele tem que passar numa UBS, aí ele vai para uma UBS, ele vai para um clínico, aí ele vai para um cirurgião. Aí do cirurgião até chegar no oncologista, foi assim... E bota o nome na fila. Vai. E bota o nome na fila. Aí eu costumo dizer, depois que chegou na oncologia, aí é tudo mais rápido, porque Sim. a gente já consegue prescrever, já consegue fazer o tratamento, já consegue movimentar rapidinho. O problema é chegar até a gente. E aí eu falo que esse sistema deveria funcionar de outra forma, mas infelizmente não funciona. E é uma questão de educação nossa, porque, na verdade, o precoce, ele não gera o emocional, né? Quando você recebe a notícia, é que você tem o emocional ali para poder seguir. Quando você tem, eu vou fazer uma prevenção, eu não tenho nada, isso não vai despertar nada emocionalmente. Você, a partir do momento que fala, você tem um tumor, isso é um câncer, né? Isso desperta. Eu quero saber de você, Márcia, como é que foi essa jornada? E aí, recebeu o diagnóstico, o que você começou a fazer a partir dali? Bem, eu recebi o diagnóstico, li e não entendi nada. Aí eu fui para o estacionamento do hospital esperar uma tia, que era enfermeira. Eu tenho até no meu testemunho. Ela leu com a mãozinha assim. Eu, tia, o que tem? Traduz, né? Porque eu sempre falo para advogado, mas traduz. Uhum. Ela falou assim, é câncer agressivo. E pouca gente escapa desse tipo de tratamento. Ela só falou isso. Aí eu falei, então, o que me resta é tratar, vamos tratar. Eu sempre fui muito prática. Eu nunca fui muito emotiva. E fui muito estratégica. Porque eu acho que se um sistema não funciona direito, ouvidoria. É isso aí. Ouvidoria. E foi o meu recurso, né, de começar a fazer acelerar o processo, porque eu precisava disso. Aí foi feita a biópsia, né, que doía muito, eu me lembro da dor até hoje. E foi refeita, porque saiu de um hospital, foi para o outro, né, e eles cuidaram com muita seriedade, com velocidade, e aí me explicaram o tratamento, né, que era a químio vermelha, químio branca e Herceptin. E aí que você fez Foram 2 anos de quimioterapia, radioterapia, acho que foi 1 mês e meio, e 3 cirurgias. A cirurgia principal... Eu vi que você teve cirurgia, câncer, né? Braço e mama. Você fez a mama, você fez radical, retirou a mama toda, foi quadrante. Só um quadrante, uma parte, né? E esvaziamento da axila. Tirou ali aquelas ínguas, né? Para as pessoas de casa entenderem aqueles nódulos ali, né? E quais foram as outras? Glândulos linfáticos. Isso aí. Palavra de isso. E aí a segunda cirurgia foi consequência da primeira, né? Uma hérnia, que não foi hérnia, né? A moça até explicou a situação. E por último a tireoide. Veio um tumor na tireoide, que foi outro pânico. Eu já estava no interior, eu já tinha vindo embora. E foi o motivo pelo qual eu tinha vindo embora. Porque eu falei, agora acho que não tem mais saída, né? Mais um. E não era. Mas ele veio não era o tumor? Não era bócio, uma herança de família. Eu já ia perguntar se era tirou referente ao... Aí a gente respirou aliviado e falou, acho que eu vou ter mais um tempinho, né, pra relaxar. Maravilha. E depois disso? Bem, depois disso veio a pandemia, que me salvou, entre aspas, porque eu sempre quis voltar para o interior, era uma promessa feita para o meu pai, que depois que eu terminasse a minha carreira eu voltaria, eu não conseguia, estava emperrado lá. Aí eu aproveitei a pandemia, que podia trabalhar home office, e pedi uma casa na zona rural. E vim para a zona rural de Canas e a gente vai lá. Conversar sobre isso já. Thaís, o tratamento é esse? É assim mesmo que funciona? A químio? Como é que é no caso específico da Márcia? Nesse tipo de tumor que é o HER positivo, é exatamente isso, né? Tumores acima de 0,5 milímetro, então são tumores pequenos. A gente antecipa, na verdade, o tratamento. A gente começa com a quimioterapia neoadjuvante, que a gente chama, junto com o Herceptin. E aí, normalmente, esses tumores tendem a responder muito bem, porque o Herceptin é uma coisa nova, de alguns anos, né? Novo que eu falo de uns 20 anos para cá. E aí, antigamente, não tinha o Herceptin, aí eram tumores que a gente considerava muito agressivos, porque não tinha o medicamento certo para poder fazer. Certo. Hoje em dia, com o Herceptin, a gente sabe que as respostas são excelentes. Então, a gente faz. Normalmente, esses tumores tendem até a assumir com a quimioterapia em alguns casos. E aí, esses pacientes vão para a cirurgia. Aí, essa cirurgia ela pode ser feita tanto que a mastectomia total ou o quadrante que é feito, né? E depende de alguns critérios para a gente poder avaliar. E após a cirurgia, a gente reavalia a biópsia para ver se precisa complementar com quimioterapia e radioterapia depois. Perfeito. Então foi certinho, né? Foi tudo feito da maneira correta. Foi. A gente já vai continuar falando com você. Thaís, muito obrigado pela presença. Foi brilhante, foi maravilhoso, com uma linguagem fácil, com um olhar acolhedor de quem a gente sabe que é um bom profissional, que sabe
sabe o que está fazendo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá legal? O convite. Volte mais vezes, a casa é sua, queremos te ver muitas vezes aqui. E fala pra gente, pro pessoal de casa, da caminhada, essa caminhada bonita. Conta pra gente o que é e faça o seu convite. Eu queria agradecer que na verdade eu estou organizando, eu organizei, né? Esse ano foi o primeiro ano da caminhada, é uma caminhada da fé, que eu sempre tive essa ideia, sempre tive esse desejo, essa vontade de fazer alguma coisa pelos meus pacientes oncológicos. Então eu montei uma caminhada da fé, que na verdade no início era só para os meus pacientes, ia ser uma coisinha pequena, mas aí a Santa Casa de Guaratinguetá abraçou muito, foi muito bacana, eles abraçaram muito essa ideia, ajudaram na divulgação e tudo mais, e a gente teve essa primeira caminhada, que se Deus quiser vai ser de muitas, em homenagem aos nossos pacientes oncológicos, como uma forma de conseguir rezar, de conseguir agradecer, de conseguir pedir. Então foi saindo da Santa Casa de Guaratinguetá, com destino aqui para a Basílica, em busca exclusivamente da fé. Não tinha cunho político, não tinha cunho financeiro, Legal. É pela fé. É isso aí. Viu, Márcia? Aí, ó. Mais uma caminhada. Tá convidado. E você de casa, não sai daí não, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. Estamos de volta com Você Bem Melhor aqui na TV Aparecida. E você sabe que cuidar da saúde é olhar para o corpo, mas também para a mente. E olhar para tudo aquilo que nos sustenta por dentro. Muitas pessoas encontram força, esperança e sentido quando se sentem parte de algo muito maior. A família dos devotos nasce justamente desse cuidado. Pessoas comuns, famílias inteiras que colaboram para que o santuário continue sendo esse lugar de acolhimento, fé e amparo para tantos corações. Quando você participa, ajuda a manter viva essa missão que cuida de pessoas. Em todas as fases da vida elas são cuidadas. É um gesto simples, mas que gera bem-estar, pertencimento e transforma a realidade. Se isso faz sentido para você, saiba que também pode fazer parte. É só entrar em contato ligando para 0300 210 1210 ou acessando a12.com/Família dos Devotos. A sua participação transforma vidas e cuida da casa de Nossa Senhora. E agora nós vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo com a Márcia. Márcia, eu quero saber de uma coisa. Você passou por tudo isso, né? E eu vi que na sua história que você tinha 6 amigos que ficavam muito próximos, tinha sua filha, né, que na época tinha 12 anos. Como é que você se sentia? Você se sentia acolhida? Como é que é essa... Eu tenho uma postura de que eu não quero transformar essa doença em um peso na vida de alguma pessoa, de Temos alguém. algumas fotinhos suas ali. Então eles, no horário vago, eles corriam em casa e cada um fazia uma coisa. É mesmo? Uma limpava, a outra cozinhava, o outro fazia meu imposto de renda. A outra me ligava para saber de mim todo dia. Que legal. Dom Eduardo ajudava com as orações à distância quando podia vir visitar. Essa era a minha estagiária, a Márcia. Aí tem 4 Márcias. Eita, é muita Márcia no lugar só. E aí a última caminhada que eu fiz já com quimioterapia. Maravilha. E você foi teimosa e fez a caminhada. Fiz. Não é? Dirigindo. Só consegui ir, voltar, eu tive que ser rebocada. E hoje como é que você tá, Márcia? Eu tenho consciência de todo o problema, não esqueço, né? Mas aprendi a lidar com todas as sequelas, porque ficam as sequelas, não tem como. E driblei muitas situações, principalmente a minha transição de carreira, que, né, não deu certo uma, mas eu tentei outra. Certo. E como é que foi essa transição? Foi algo escolhido no home office, né, no Unidunité, na tela do computador, porque eu não tinha orientação nenhuma. E eu escolhi um curso online, né, que eu consegui fazer de Minas Gerais. E deu certo, fiquei 1 ano e meio estudando, montei meu próprio negócio, fiz parcerias boas e deu tudo certo. E hoje está aí com uma nova carreira, um novo momento, né? Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Mas, então... E eu costumo dizer que eu sou júnior em tudo, né? Porque embora eu tenha uma experiência de 40 anos, né? Nos últimos 10 eu estou reaprendendo. Isso aí. Sempre aprendendo, né? A gente sempre aprende. Márcia, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Isso aqui é um presente que a gente quer deixar para você, que é um livro de memórias, é o livro da vida, é o livro da sua vida, é o livro da sua nova vida, que começa exatamente assim, né? Que a gente deixa uma dedicatória para você e a gente te entrega um livro Como é a Vida, de páginas em branco. Todo dia é uma página em branco que a gente escreve e que nela você possa escrever as suas reflexões, os seus momentos, as suas alegrias, tristezas, angústias, porque elas existem e sempre vão existir dentro da nossa imperfeição. Você possa colocar nele fotos, que você possa colocar nele os seus momentos, bons momentos
e momentos de aprendizado. Você possa colocar aqui a nova vida com a sua filha e as suas reflexões do que você passou e do que você espera. Que esse seja um livro bonito, construído por uma história bonita de alguém que soube superar. Porque esse aqui é seu. Tá? Obrigada. Porque assim, Márcia, existem momentos da nossa vida que é como se fosse uma guerra. A batalha, ela chega. E a guerra é isso. No início da guerra, quando a gente não sabe lidar com ela, parece que a gente só toma tiro. Vem aquele tiroteio, vem um monte de problema. E a única coisa que a gente faz, sem saber o que fazer, é se defender. E você se defendeu, você ficou ali quietinha e muitas coisas aconteceram, muitos ataques aconteceram. E esses ataques vieram através do tempo que demorou, da dúvida que você teve, da certeza de que algo muito grandioso estava acontecendo. Do preconceito social. Exatamente. Que as pessoas não aceitam mais quem tem câncer para trabalho, para nada. São os olhares diferentes. E daí a gente fica sem saber porque a gente fica realmente perdido. Quando parece que tudo está ruim, está complicado, outras coisas acontecem. 3 cirurgias, né? Algumas metástases ali que apareceram em você, e aí o desespero começa a querer tomar conta, mas a gente tem que equilibrar isso, até que chega uma hora que a gente aprende, como você falou, a lidar com a dor, a lidar com aquela situação. Essa hora não é o conformismo. Essa hora é o seu momento de renascimento, como a gente falou no início do programa. Nesse momento que você já foi bombardeada, você está ali tão ferida que isso te cria uma casca onde você fala assim, peraí, eu aprendi a lidar com essa situação. E aí é a sua hora de começar a revidar. Só que você não revidou com tiro, você não revidou com tristeza, você revidou com sorriso, você revidou com amor, você revidou com a vontade de querer, você correu atrás. Você teve paciência para lidar com o tempo de espera. Você teve pessoas que te fizeram, né, poucos, porém intensos amigos, como você falou, que eram em torno de 6, que te fizeram ganhar essa força. E você tinha um motivo muito maior ali, que era sua filha, como eu falei, tão pequena na idade, mas tão gigante no sentimento, que ela te mostrou que assim, você não precisava só se preocupar com a formação dela, mas que ela estava ali também para te dar força. E feliz do pai e da mãe que sabe dar o valor ao filho. Porque a gente acha que o filho vem só para a gente cuidar dele. E numa virada de mês ele passa a cuidar da gente. Ele ajuda. E ela te deu forças para isso. E você levantou com força para lutar pela sua vida, mas é uma luta e é um revide cheio de amor, cheio de vontade, mas acima de tudo cheio de fé. Você ouviu coisas que você não merecia ouvir, você passou por coisas que você não merecia passar, mas que faziam parte da sua história e que te trouxeram até aqui. É um exemplo de que estar bem melhor não significa não estar sem dor totalmente, mas significa entender que sequelas de uma luta vai existir, que cicatrizes de uma luta vai existir, mas só tem a cicatriz quem é vencedor e quem lutou por ela. E hoje você traz para a gente que estar bem melhor é não estar totalmente com a doença e ter as sequelas dela e falar assim, eu tenho essas cicatrizes, mas eu sou feliz, porque o pior já passou. A sua vontade de querer caminhar, de querer fazer as coisas, de querer que a gente chama às vezes de teimosia, só é permitida porque você tem uma fé enorme que te move, que te sustenta e que te faz ter a certeza de que tudo vai dar certo. Uma das minhas orações, eu falei, Deus, deixa minha filha completar 16 anos, aí você me leva, porque ela precisa ser emancipada, para ela não virar vítima, refém de alguém. E hoje ela está com 23. E você não precisou fazer isso. Não. A grande emancipação dela foi mostrar o amor dentro da maturidade que ela teve que desenvolver por você. E se ela fez isso, te acolheu, é porque você é uma mãe maravilhosa. A gente tenta. Então, assim, obrigado por você estar aqui compartilhando com a gente a sua história. Parabéns por ser essa grande mulher, por sustentar firme, por nos mostrar o valor da paciência, o valor da resiliência, o valor do amor, da fé, mas acima de tudo o amor da vitória.
Você é uma grande vitoriosa, tá? Muito obrigado. Volte mais vezes aqui, tá? A gente quer ver você aqui, não para contar uma história já passada, mas para colaborar, né, com outras histórias que estão aqui. A casa vai ser sempre sua. E parabéns. Obrigada. Obrigado, viu? E você de casa, muito obrigado por estar conosco até agora. Obrigado por compartilhar esse momento de alegria e de amor, de superação da Márcia. E semana que vem nós estamos de volta com mais uma linda história. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.